Irmãos, dando continuidade ao nosso projeto Aprendendo com as Salvos, no episódio de hoje eu quero falar um pouco mais a respeito de duas cartas paulinas em particular, a sabermos, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. Apenas lembrando aquilo que já dissemos no episódio anterior, as 4 primeiras cartas dispostas no Novo Testamento, a sabermos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e o livro de Gálatas, formam aquilo que se denomina de núcleo central das cartas paulinas, ou em grego, aquilo que se chamaria de corpus paulino. Tranquilo? Antes de falarmos das duas cartas que serão objeto deste vídeo, Romanos e Gálatas, deixa eu te trazer uma outra curiosidade. Você sabia que estas 4 cartas, que integram o núcleo central das cartas paulinas, elas estão dispostas em nossa Escritura Santa por ordem decrescente de tamanho? É bem isto que te falei. O critério para a disposição destas cartas em nossa Bíblia Sagrada é simplesmente o tamanho da carta, da maior para a menor. E é justamente por isso, irmãos, que se você observar na sua Bíblia, as cartas começam com aquelas dirigidas aos Romanos e terminam com aquela dirigida aos Gálatas. Mas isto fica apenas como curiosidade para você. Sempre lembrando que nós estamos falando aqui das 4 maiores cartas do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos, do ponto de vista teológico, ela é tida como a carta mais importante do apóstolo Paulo. Muitos teólogos, conservadores ou liberais, entendem que esta carta aos Romanos seria o verdadeiro coração do seu evangelho. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. E embora a autoria desta carta, sem dúvida, esteja atribuída ao apóstolo Paulo, é importante considerar que da leitura do livro de Romanos, constata-se que quem redigiu esta carta ao apóstolo foi justamente um homem chamado Tércio, provavelmente alguém próximo ao apóstolo. Esta carta ela foi escrita provavelmente no ano de 57 d.C., logo após a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Outra peculiaridade bem interessante com relação à carta aos Romanos diz respeito ao estilo como Paulo se comunicava. Aqui, Paulo se utiliza de uma técnica muito utilizada no passado, chamado de estilo diatríbico. Ou seja, uma técnica de ensino muito utilizada na época do mundo greco-romano, que consistia em debater com um interlocutor invisível. Bem diferente, né? Já a carta aos Gálatas, ela foi escrita para a igreja da Galácia, provavelmente entre os anos de 53 e 57 d.C. Lutero chega a afirmar que esta igreja da Galácia, ela foi muito importante para o início do cristianismo. Como era uma igreja tradicionalmente composta por judeus, os poucos gentios que ali chegavam estavam sendo coagidos pelos judeus mais tradicionais a cumprirem rituais que sempre foram observados quando do Antigo Testamento, como, por exemplo, circuncisões, a guarda do sábado e uma série de regrinhas e religiosidades que colocavam a figura de Jesus Cristo em segundo plano. Parece que nesta igreja a distinção racial entre judeus e gentios era sempre um canal de tensão que preocupava muito o apóstolo Paulo. Pelo que se vê da leitura bíblica, parece que alguns agitadores se infiltraram dentro da igreja e estavam querendo voltar ao legalismo judaico. E é neste contexto civil e religioso que o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Gálatas. Então é isto, irmãos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e também tenham aprendido um pouco mais a respeito das cartas paulinas dirigidas aos Romanos e aos Gálatas. Se você gosta deste trabalho, então deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o nosso vídeo e curta a nossa página. A sua opinião, o seu comentário, ele é muito importante para nós. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.